Olá, galera, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Paizinho, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para cada um de nós, para que o nosso coração se alegre em Ti e para que nós possamos ver que não estamos sozinhos e para aquelas pessoas que dizem que nunca viveram um milagre, que o Teu Espírito Santo consiga trazer o discernimento para eles, que todas as vezes que eles acordam, todas as vezes que nós acordamos, nós estamos vivendo um milagre, estamos vivendo algo sobrenatural, porque se o Senhor não vier com o seu toque de amor, com o seu toque de misericórdia, com o seu toque de recomeço, de segunda chance, nós não vamos acordar. Então, obrigada por essa segunda chance, obrigada por esse novo dia que o Senhor fez para cada um de nós, que o Senhor abre a nossa mente e o nosso coração para te receber, para receber a tua palavra, para nós nos alimentarmos da porção de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de nós nos conhecermos. É muito importante nós conhecermos a Deus, mas é muito importante nós nos conhecermos também. Nos conhecermos como seres espirituais, mas também como seres naturais, né? E eu quero falar sobre um homem que eu gosto muito das Escrituras, que é o rei Davi. Nós vamos ver que, principalmente o livro dos Salmos, nós vamos ver ali Davi fazendo várias declarações. Nós vamos ver que Salmos, ele é um livro de cânticos, né? São músicas, são composições, são poesias, mas nós vamos ver que não foge muito o teor dessas composições, dessas poesias, desses textos que Davi ele escreve, e salientando que Davi não escreveu todos os salmos, tá? Tem alguns salmos que ele é de Moisés, tem alguns salmos que é de Asaf, e enfim. Então é interessante porque nós vamos ver Davi falando muito sobre guerras, sobre livramento, né? Clamores para que o Senhor o livre dos seus inimigos. Nós vamos ver Davi falando sobre ter paciência, sobre aguardar no Senhor, sobre nos alegrar no Senhor até que Ele venha com a resposta da boca. Mas nós vamos ver que quase e nós vamos ver também Davi entoando salmos de adoração, de agradecimento a Deus, mas nós vamos ver que a maioria dos salmos de Davi são salmos de batalha espiritual, né, de guerra. Nós vamos ver que é muito importante saber quem nós somos, e Davi, ele sabia quem ele era em Deus, e o rei, naquele tempo, ele saía para pelejar, ele saía para a guerra natural, a guerra física, mas nós sabemos que por trás de todo esse contexto de terras, de guerras por território, por governo, por domínio, nós vamos ver que existe uma questão que é espiritual, nós vamos ver que existe algo que é sobrenatural. E quando nós lemos os salmos que Davi escreve, isso fica muito claro para nós, né? Porque ele fala muito de batalha espiritual. E é interessante sabermos quem nós somos, porque a gente não se perde, né? A gente entende que nós temos que vivenciar aquela realidade, sim, porque nós somos chamados para aquilo. Então Davi, como rei, ele tinha a incumbência de proteger ali o seu povo, de proteger, né, ali a sua terra, aquilo que estava sobre o seu domínio, aquilo que estava sobre o seu governo. Como rei, ele tinha também que julgar a causa do povo, né, com equidade, com justiça, com equilíbrio, em uma balança justa. E ele também era um adorador por excelência, então é exatamente por isso que ele produzia ali instrumentos musicais, porque a palavra do Senhor nos deixa isso claro. Ele também escrevia músicas para que o Senhor fosse adorado, né? Então, nós vamos ver que Davi, muitas vezes, ele clama, né, por uma justiça, ele clama para que o Senhor não permita que ele venha ser devorado pelo inimigo. E tem um salmo que eu gosto muito, na verdade são dois, que deixam muito claro para a gente essa questão das batalhas nas quais ele estava envolvido, tanto naturais como espirituais, que é o Salmo 37 e o Salmo 18. Né? E o Salmo 37 ele é bem legal porque ele usa muito o termo ímpio, né? E muitas vezes nós achamos que o ímpio é aquele que não tem o conhecimento de Deus, mas o ímpio é aquele que é inimigo de Deus,
é aquele que até tem um conhecimento de quem Deus é, mas ele optou em obrar o mal. Ele optou em ser iníquo mesmo e ele gosta da perversidade, né? Infelizmente, a palavra do Senhor nos diz que existem pessoas que foram criadas por dia mal, né? Então, o Senhor, ele sabe exatamente quem são as pessoas que vão ser salvas e as pessoas que não vão ser salvas. E o Senhor é aquele que sonda e conhece o profundo dos nossos corações. Então, ele sabe, de fato, quem são as pessoas que são inimigas dele, infelizmente, né? É porque existe uma diferença de você estar sobre uma opressão, de você estar sobre uma possessão e de você decidir que você vai ser inimigo de Deus. Então nós vemos Davi, ele falando muito a questão sobre o ímpio no Salmo de número 37. E é muito interessante porque ele também fala acerca do justo. E quem são os justos? É aquele que é bonzinho? É aquele que faz tudo certo, que abraça todo mundo, que beija todo mundo, que vai de segunda a segunda na igreja, que faz ali uma obra social. Não, esse não é o justo. O justo é aquele que entende que é pecador, que entende que precisa de um salvador, que sabe que peca, sabe que falha, sabe que erra e por isso precisa de Jesus. E por isso se coloca ali aos pés de Cristo todos os dias, continuamente, com muita perseverança, porque ele sabe que se o Espírito Santo se apartar dele, está morto. E nós vemos isso na vida de Davi. Nós vemos Davi no Salmo 51 implorando para que o Espírito não seja retirado dele por conta do pecado que ele cometeu. Eu quero ler com vocês alguns versos do Salmo 37. E ele traz um título, né, falando a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Verso 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Sabe que é muito importante nós sabermos quem nós somos, porque quando eu não sei quem eu sou, eu vou olhar para aquele período momentâneo que eu estou vivendo de tribulação e eu vou querer comparar com a vida daquele que eu sei que não tem respeito por Deus, que não tem reverência por Deus, aquele que decidiu obrar o mal. E aí, quando eu olhar para a vida dele e aparentemente a vida dele estiver melhor que a minha, eu vou começar a abrir uma brecha dentro da minha mente para que Satanás mine a minha mente e roube de mim a fé e a esperança no Senhor. Então, é fundamental eu me conhecer. É fundamental eu saber a razão pela qual eu existo e o propósito pelo qual o Senhor me fez estar aqui nessa terra. O propósito pelo qual ele me gerou. E isso é muito importante para que a minha fé não seja minada e para que a esperança no Senhor não seja roubada de mim, tá? E também para que eu não me torne semelhante aos inimigos de Deus, porque a inveja, a cobiça, ela não pode ser algo que prevalece na vida daquele que professa a fé em Jesus. Certo? Porque nós não podemos obrar mais na carne, nós temos que viver no Espírito. E para isso nós precisamos então estar alinhados com Deus e o propósito que Ele tem para nós, para que nós possamos entender que o período de tribulação é só um período, é algo que vai passar. E aquela situação, ela é para que eu aprenda algo, é para que um poder venha a ser gerado em mim, para deliberar a cura, libertação, salvação e transformação sobre a vida das pessoas. Então é muito importante nós termos essa clareza dentro da nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos compreender a razão pela qual nós existimos e a razão pela qual muitas vezes nós vamos passar pelo vale, muitas vezes nós vamos ficar no deserto um tempo e muitas vezes nós vamos estar ali no nosso barco, a tempestade assolando o barco e nós vamos orar e falar, caraca, mas eu não plantei essa semente mal, por que eu tô colhendo isso? Né? Então, para que haja um equilíbrio na nossa mente, para que haja um equilíbrio nas nossas emoções e na nossa questão espiritual, nós precisamos saber quem nós somos. E Davi sabia quem ele era. Davi, ele sabia a razão pela qual ele fora ungido por Samuel. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E quando ele dá ali uma legalidade, né? Ele dá ali uma brecha por estar em um local que não era um local para ele estar naquela temporada e ele peca e ele cai, nós vemos que ele continua sabendo quem ele é,
porque ele se arrepende e ele, por mais que ele tente encobrir o seu pecado, por mais que ele tente encobrir o seu erro, mas ele se arrepende, ele se prostra e ele clama pela misericórdia e ele confessa com seus lábios, né, que ele não pode viver sem a presença do Espírito Santo, ok? E aí a palavra segue dizendo no verso 3, confia no Senhor e faze o bem, sabe? Não interessa o que você está passando, você tem que confiar no Senhor e fazer o bem. Não é porque algo ruim te aconteceu, não é porque algo saiu fora do seu plano ou do desejo do teu coração que você vai começar a fazer o mal. Não. Você precisa permanecer no bem. Imagina só, se no caminho ali, né, na via dolorosa, passando por tantas dificuldades, Jesus resolvesse fazer o mal. Não tem cabimento. Ele nasceu com um propósito e com uma incumbência. Ele foi enviado para a terra com um propósito e com uma incumbência. Ele já tinha um objetivo e um destino. Ele já sabia tudo o que ele ia passar. Então, não tem cabimento. E é por isso que é importante nós nos conhecermos. Jesus se conhecia. Ele sabia quem ele era, quem ele é e quem ele sempre será. Ele sabia a razão pela qual ele foi enviado aqui na terra. E por isso, ele não desistiu. Por mais que ele orou pedindo ao Senhor para afastar dele aquele cálice, tirar dele aquela hora terrível de consumar o plano salvífico, mas é interessante que Jesus, ele não decidiu, não, quer saber? Que esse povo vai tudo pro inferno mesmo, que eles merecem, é um bando de gente ruim, agora eu também vou começar a fazer o mal. Claro que não. Ele permaneceu confiando no Senhor, porque ele sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele sabia que ao terceiro dia o Espírito de vida, o Espírito Santo, ia trazê-lo de volta de dentre os mortos. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos entender quem nós somos. Por quê? Porque aí, escovando o dente, lendo a Bíblia, pregando para uma grande multidão, ou dentro do ônibus, ou fazendo um curso, ou sei lá, onde você estiver, você vai estar fluindo no propósito pelo qual você existe. E não interessa o mal que te assola, você vai permanecer confiando no Senhor e vai permanecer fazendo o bem. Aí a palavra segue dizendo, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E esse alimento é um alimento físico, mas sobretudo o espiritual. E essa terra aqui, onde nós vamos habitar, é também um lugar físico, um lugar terreno, mas sobretudo um lugar eterno em Deus, a nossa morada verdadeira e eterna no Pai. Verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Esse deleita-te é alegra-te no Senhor, independente da situação que você está vivendo. Sabe, tira o foco do problema, tira o foco daquilo que você espera, mas ainda não aconteceu, e se alegra no Senhor. Afinal de contas, Ele é a nossa herança e a nossa porção. Ele é tudo que a gente precisa, cara. Então, se a gente fica desesperado por um futuro que ainda não chegou, nós não vamos viver o presente. E o presente, ele é a construção do futuro que eu espero. Então eu preciso me alegrar no Senhor quando? Agora. Hoje. Agora. Nesse momento que eu tô respirando, que eu estou aqui, fui acordada, despertada por Ele. Agora. Eu tenho que me alegrar agora. Não quando eu comprar um carro, não quando comprar casa própria, não quando casar, não quando eu passar naquela faculdade, não. Agora, independente das circunstâncias. Por quê? Porque quando eu me alegro no Senhor, Ele vai me dar o desejo do meu coração. Isso é lindo, né? E aí a palavra segue dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Sabe o que é interessante? Entrega o teu caminho ao Senhor? É porque na verdade o caminho nem é nosso, é dele. Porque foi Ele que gerou você e eu para um propósito específico. Só que muitas vezes nós tomamos esse caminho. Muitas vezes nós queremos pegar o controle do volante e vamos e aí sai dando tudo errado. Na verdade, o caminho é dele, o propósito é dele, o desígnio é dele, mas nós queremos ser gente grande, nós queremos andar sozinhos e isso não é legal. Então, nós precisamos entregar o nosso caminho a ele. Porque agora, depois que eu tenho a consciência que eu pertenço a Jesus, não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Então, para onde Ele vai, eu vou. O que Ele fala, eu falo. O que Ele faz, eu faço. Quem Ele ama, eu amo. Aquilo que Ele abomina, eu também abomino.
E é assim que funciona. E aí a palavra segue dizendo: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. É muito poderosa essa palavra e que nós possamos guardá-la no nosso coração. Eu quero que você pule comigo lá para o verso 23, onde fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te no seu caminho. Ou seja, ele se alegra no seu caminho, ainda que nesse caminho venha ter tribulações. Por quê? Por que a gente vai se deleitar nesse caminho? Primeiro, porque o caminho é Jesus, então é um caminho perfeito, ainda que tenha adversidades e dificuldades. Ele é perfeito por quê? Porque ele me conduz para a eternidade. Ele me conduz para um lugar de regozijo eterno, para um lugar de paz, onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá sofrimento. Então ele é um caminho perfeito, ainda que tenha os seus percalços ali no meio da caminhada, no meio da peregrinação. E aí nós vamos ver que o Senhor ele confirma os passos do homem bom. E quem é o homem bom? Aquele que guarda a palavra no seu coração e é aquele que se esforça para cumprir essa palavra. Esse é o homem bom e esse é aquele que ama ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos. E o Senhor vem confirmando, né, os passos desse homem. E é maravilhoso, né, ser confirmado pelo Senhor. Verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, tá vendo? Ainda que existam as tribulações e as adversidades desse mundo, nesse caminho, ainda que eu tropece andando pela perfeição que é Jesus, eu não vou ficar prostrado, porque a mão dele é forte e poderosa para me levantar. Aleluias! Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Sabe que Davi, ele é algo muito interessante, porque Davi, ele era um homem destro de guerra, porque o Senhor treinou as mãos de Davi para o combate. Mas ao mesmo tempo, ele era um homem doce, um homem que escrevia poesia, um homem que falava de um amor sobrenatural, que falava do amor ágape, do amor sacrificial. Davi, ele escreve ali toda a via dolorosa, todo o tormento, toda a dor que o Messias passaria, sabe? Mas um Messias que triunfou no final de todas as coisas, né? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós vamos ver o quanto Davi, ele teve vislumbres messiânicos, né? Eu falo que Davi e Isaías foram as pessoas assim que mais tiveram vislumbres sobre Jesus. E é lindo porque um homem truculento de guerra, um homem que matava, um homem que as mãos estavam sujas de sangue, mas ao mesmo tempo um homem do coração nobre. E é exatamente por isso que o Senhor descreve ele como sendo um homem segundo o coração dele. E sabe que essas guerras de Davi, fazendo uma tipificação espiritual, é exatamente como a minha vida e a sua vida. Ainda que as nossas mãos estejam sujas pelo sangue, ainda que não literal, mas ainda que seja literal, né? Nós precisamos ter essa doçura, essa sensibilidade, né, pelas coisas do alto, pelo o receber e mover o Espírito Santo, sabe? Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha de fato e verdade gerar em nós as características do fruto do Espírito, que é mansidão, temperança, domínio próprio, amor, né, paz, alegria, porque o nosso caráter tem que ser moldado. E quando eu vejo Davi, eu vejo um homem que realmente teve o seu caráter transformado, o seu caráter moldado conforme os preceitos do Espírito Santo, conforme ali a vida de Deus. E isso é maravilhoso. E aí eu quero compartilhar com vocês o Salmo 18, onde fala também acerca do cântico, né, de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. E a palavra fala que
Foi um salmo escrito, né? Um salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E aqui nós vemos que da mesma forma que ele estava inserido em uma batalha natural, ele também estava inserido em uma batalha espiritual. Até porque o mundo espiritual é que rege, né, o mundo natural. E aí nós vamos ver que é muito importante nós sabermos quem somos em Deus, porque nós vamos saber lutar. Nós vamos saber obrar da forma certa para que a vitória venha, e no meio daquela situação de morte, daquela situação de desespero, a nossa esperança permanece no Senhor e nós não vamos alterar a nossa essência por conta da circunstância. E a palavra segue dizendo, verso 6, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Vamos lá, verso 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Meio que testificando o Salmo 37. Verso 20. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, e com o homem sincero te mostra sincero. Com o puro te mostra puro, e com o perverso te mostra indomável. Porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Nós servimos a um Deus fiel, e é muito importante nós termos o conhecimento de quem nós somos. É importante termos o conhecimento de quem Ele é, mas também é importante ter o conhecimento de quem nós somos nele, para nós não nos perdermos no meio do caminho, principalmente quando nós tropeçarmos. E aí, o Salmo 51, que eu adoro, que mostra como Davi se conhecia e o quanto ele sabia que sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, ele não poderia ficar. Davi confessa o seu pecado e ele suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ele ter estado com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu coração. Sabe que você precisa se conhecer e você é filho, tá bom? E ainda que você está no lamaçal de pecado, em nome de Jesus, faça essa oração que Davi fez, porque o papai está de braços abertos para te receber, para te limpar, para te lavar, para colocar anel no seu dedo, para te colocar vestes reais, então, para colocar coroa na sua cabeça, porque Deus, ele não entregou Jesus à morte de cruz para nos perder depois, não. Então, Deus, ele vem do jeito que você tá e deixa ele cuidar de você. Deixa ele colocar remédio na sua ferida. Deixa ele limpar suas vestes. Porque o cair é do homem, sabe? Mas a força do braço de Deus te levanta. Então, confessa o seu pecado e larga, solta isso. E vem viver de novo, sabe? Ele quer te ressuscitar nessa manhã. Então, faça como Davi fez.
E não ouça as vozes do diabo e nem as vozes dos opressores, sabe? Vem porque ele te espera. Vem agora que dá tempo, agora, hoje, agora, nesse momento. Confesse o seu pecado. E venha porque ele está de braços abertos para te receber. Não interessa o que você fez, se você roubou, se você matou, se você fornicou, se você adulterou, se você pintou o cabelo de rosa, de azul, de verde, se você fez uma tatuagem, se você colocou um piercing, não interessa. Ele ama você e ele te quer, sabe? Não que seja pecado pintar o cabelo de rosa, não que seja pecado fazer uma tatuagem, aí é na medida, né? Mas nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para morar com Ele no céu. Então Ele não quer te perder, então venha, porque tem remédio nele para curar sua ferida, tem sabãozinho para limpar sua boca, para lavar seu corpo, tem roupa nova, tem aliança restaurada, tem o amor dele para você. Volta, em nome de Jesus. E aí a palavra segue dizendo, verso 3. E é importante nós sabermos quem nós somos, porque assim nós vamos conseguir reconhecer a nossa pecaminosidade. Verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Sabe que não é desejo do coração de Deus que a gente viva uma vida de pecado. Mas Deus, ele não desperdiça absolutamente nada. Então você pode ter certeza que no meio dessa adversidade que você está vivendo, no meio dessa queda, no meio dessa enfermidade, no meio de qualquer tribulação, de qualquer aflição, o Senhor não vai desperdiçar essa situação. Então ele vai gerar algo em você para que você anuncie para as pessoas que ele é o Deus que cura, que ele é o Deus que provê, que ele é o Deus que perdoa, que ele é o Deus que ama, que ele é o Deus amigo, que ele é o Deus pai, que ele é o Deus que corrige com vara. Que ele é o Deus que perdoa, que ele é o Deus que restaura, que ele é o Deus que justifica, que ele é o Deus que nos vivifica, que nos aviva, que nos renova, que nos fortalece. Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Conselheiro. Ele é o bálsamo, ele é tudo que nós precisamos. Ele é a vida. Então, em nome de Jesus, faça essa oração hoje, Pai. Não retire de mim o teu Espírito. Traga de novo a alegria da salvação. Traga de novo a convicção no meu coração de que o meu nome está escrito no livro da vida. Vamos orar? Jesus, obrigada por essa palavra poderosa. Obrigada por nos amar, obrigada por nos aceitar. Ó Deus, eu aproveito também para estar entregando o período que eu fiquei de jejum nessa manhã, em prol aí dos jovens da nação, em prol das igrejas da nossa nação, em prol do governo da nossa nação, em prol também da minha vida espiritual e daquilo que é o propósito do Senhor para a minha vida no ano de 2020. Eu consagro, ao Senhor essas horas. Eu acredito, Pai, que tudo tem um propósito e me conhecer faz toda a diferença, te conhecer faz toda a diferença. E eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento, que eles terão fome e sede por ti. E eu profetizo que enquanto eles ouvem esse vídeo, que não seja a minha voz que eles estejam ouvindo, mas que eles estejam ouvindo a sua voz, Jesus. Porque eu estou falando tudo que todo mundo já disse nas Escrituras, não é nada novo, mas muitas vezes nós precisamos de um toque novo, nós precisamos de um toque diferenciado. E Jesus, quando veio sobre a terra, ele não falou nenhuma novidade, mas a forma como ele disse, não pelas palavras em si, mas por aquilo que ele carregava e por aquilo que ele era do lado de fora, fazia com que as pessoas falassem: uau!
que palavras são essas? Mas na verdade eram as mesmas palavras que eles já vinham ouvindo ao longo dos tempos. Mas Jesus, ele trazia algo diferente, uma graça diferente, um amor pleno e genuíno, sacrificial pela humanidade. E que nós possamos ser assim, que nós possamos nos prostrar hoje e confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor e clamando para que o Senhor não retire o Espírito Santo de nós, para que nós possamos ser anunciadores das boas novas, em nome de Jesus, não trazendo um novo evangelho ou uma nova palavra, não. Falando exatamente aquilo que os profetas já vinham falando, aquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento já vem ensinando, mas com a graça de Jesus, com a mansidão de Jesus e trazendo as marcas do Evangelho no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Porque faz toda a diferença quando as pessoas olham nos teus olhos e elas veem Jesus em você. Então, Pai, a minha oração é essa, para que quando as pessoas olharem nos nossos olhos, elas vejam o teu brilho, para que quando as pessoas ouvirem as nossas palavras, elas ouçam o Senhor falando, para que quando as pessoas sintam o nosso abraço, ou o nosso beijo, ou o nosso toque de alguma forma, não seja o nosso corpo, mas seja o corpo do Senhor através de nós, curando, libertando, trazendo refrigério, trazendo alívio, e trazendo a convicção de que essas pessoas são importantes, especiais para ti. Ó Deus, eu profetizo a tua vida sobre a minha nação, sobre o meu povo. Eu oro, Deus, para que nós possamos ter a consciência daquilo que o Senhor quer conosco e através de nós. Em nós e através de nós, eu clamo, Deus, para que haja algo sobrenatural, intenso sobre a nação brasileira e que nós não venhamos a ficar perdendo tempo com os cuidados dessa vida. Não estou dizendo que o Senhor não deseja, né, papai?